A maioria das pessoas defende a Bíblia sem nunca ter lido o que realmente está escrito nela. Gênesis 19. Êxodo 21. Levítico 20. Números 31. Juízes 19. 1 Samuel 15. Uma criança lendo esses capítulos vai se deparar com o apedrejamento de adúlteras, a venda de filhas como escravas, o massacre de populações inteiras, incluindo bebês, e histórias de pais oferecendo as próprias filhas para uma multidão enfurecida a fim de proteger hóspedes homens. Nenhum livro infantil moderno conteria esse tipo de conteúdo. Uma criança que lesse esses textos e fizesse as perguntas óbvias que os filhos costumam fazer receberia respostas evasivas de pais envergonhados, porque não existe resposta que torne essas passagens apropriadas para educar o caráter de uma criança. Existe um documento histórico que deixa claro exatamente isso. Por esse motivo, ele foi queimado em praças públicas na Inglaterra. Por isso, seu autor foi implacavelmente perseguido. E é por isso que essa verdade simples permanece incômoda mesmo 200 anos depois. A Bíblia é imprópria para ser lida por crianças. Fica até o final. Porque você vai entender o argumento mais prático e mais perturbador já feito contra o texto religioso que moldou a civilização ocidental. Thomas Paine, Trajetória, Ideais e Perseguição. De autodidata humilde a revolucionário. Nascido em 1737 em Norfolk, na Inglaterra, Thomas Paine era filho de um modesto produtor de espartilhos de tradição quáquere. Teve pouca instrução formal e viveu a primeira metade da vida acumulando fracassos profissionais, trabalhando como artesão, professor e cobrador de impostos. Ao organizar protestos por melhores salários para os trabalhadores, acabou demitido e na pobreza. Sua vida mudou ao conhecer Benjamin Franklin em Londres, que percebeu seu talento para a escrita e o incentivou a emigrar para Filadélfia em 1774. Na América, Paine tornou-se jornalista e uma das vozes mais explosivas da era das revoluções, usando a linguagem direta das ruas para defender a igualdade e a liberdade. O cativeiro na França e a escrita sob a ameaça da morte. Anos após a independência americana, Paine retornou à Europa para apoiar a Revolução Francesa, sendo eleito deputado na Convenção Nacional. No entanto, por sua postura humanista, opôs-se publicamente à execução do rei Luís XVI na guilhotina. Essa oposição o tornou alvo dos radicais jacobinos, sendo preso em 1793 e jogado na prisão de Luxemburgo. Aguardando a execução a qualquer momento na cela, Paine dedicou suas horas mais sombrias a escrever suas reflexões sobre religião e filosofia. Foi ali que ele colocou no papel a crítica mais contundente já feita contra a autoridade eclesiástica. A queda e o isolamento final. Ao ser libertado e publicar suas ideias teológicas, a reação foi devastadora. Na Inglaterra, foi condenado por traição e seus livros foram queimados em praça pública. Quando retornou aos Estados Unidos, o ex-herói da independência foi rotulado de ateu e blasfemador. Isolado por antigos aliados que temiam perder o apoio popular, Thomas Paine morreu em 1809, em relativa pobreza, pagando um preço alto por recusar o silêncio diante do dogma. Duas obras que mudaram a história. Senso Comum. O panfleto político que acendeu a faísca da Revolução Americana. Escrito em linguagem acessível e apaixonada para o cidadão comum, o texto atacava a monarquia hereditária e provou que a independência não era apenas um direito, mas uma necessidade lógica. A Era da Razão. Tratado filosófico e deísta que analisa a Bíblia e as religiões institucionalizadas sob o prisma da ciência e do pensamento crítico. Paine argumentava que a razão e a natureza são os únicos caminhos reais para compreender o divino, rejeitando milagres, contradições textuais e o uso da fé para justificar a autoridade e a ignorância. Principais pontos de reflexão. O conteúdo sexualmente explícito e moralmente repugnante. Quando Paine examinou a Bíblia com intenção de determinar se era apropriada para a educação de crianças, encontrou passagens que descreviam de forma chocante atos sexuais, prostituição, estupro e exploração sexual. O livro de Gênesis contém a história de Ló,
que se embriaga e mantém relações sexuais com as próprias filhas. Já o livro de Juízes descreve o episódio em que uma mulher é entregue a uma multidão para ser violada e abusada até a morte. Para Paine, não havia forma de ler essas passagens para uma criança sem expô-la a conteúdo sexualizado que seria considerado impróprio em qualquer outro contexto. Um livro infantil que contivesse essas histórias seria imediatamente removido de bibliotecas escolares. Mas porque essas histórias estão na Bíblia, elas são frequentemente lidas para crianças, que ficam confusas, traumatizadas ou desenvolvem compreensão deturpada de sexualidade e relacionamentos. A violência gratuita e o genocídio como vontade de Deus. A Bíblia contém narrativas de destruição em massa, frequentemente ordenada ou executada por Deus. Números 31 descreve como, sob instrução de Moisés, os hebreus matam todos os homens de Midian, depois matam todas as mulheres que não são virgens, depois dividem as virgens como prêmio de guerra. Paine apontava que essas narrativas, quando lidas para crianças, normalizam a violência, o genocídio e a exploração sexual como coisas que Deus ordena e que heróis bíblicos obedecem. Uma criança que absorve essa mensagem pode desenvolver compreensão distorcida de moralidade, em que violência extrema é aceitável se justificada por autoridade religiosa. Nenhum educador moderno daria essa mensagem propositalmente, mas a Bíblia a comunica de forma clara. A escravidão como instituição bíblica sancionada. Um dos argumentos mais poderosos de Paine contra a Bíblia para crianças era que o texto não condena a escravidão, mas a regulamenta. Levítico 25 fornece regras para como possuir escravos, como tratá-los, como passá-los como herança para filhos. Para Paine, ensinar a uma criança que a Bíblia aprova a escravidão é ensiná-la que um livro sagrado pode estar errado sobre questões morais fundamentais. Se está errado sobre escravidão, pode estar errado sobre outras coisas. Se está errado sobre coisas, por que deve ser aceito como autoridade moral? A resposta comum, que essas práticas eram apropriadas para a época, não responde à questão. A pergunta é se um documento que uma criança é ensinada a considerar sagrado e infalível realmente aprova práticas que toda criança moderna compreende como profundamente merecidas. Levítico 20 e o Código de Morte para comportamentos humanos normais. O livro de Levítico prescreve pena de morte para uma surpreendente variedade de atos. Levítico 20, versículos 8 através de 16, prescreve morte para adultério, para incesto, para relações sexuais entre homens, para bestialidade. Paine observava que quando uma criança lê isso, deve compreender que a Bíblia quer executar pessoas por atos consensuais entre adultos. Uma criança com qualquer curiosidade natural sobre sexualidade encontrará passagens que descrevem atos sexuais como dignos de morte. A mensagem implícita é que sexualidade é perigosa, degradante e moralmente ofensiva a Deus, uma compreensão que psicólogos modernos reconhecem como prejudicial ao desenvolvimento sexual saudável. Deuteronômio 21 e a sanção bíblica para a punição de filhos desobedientes. O Deuteronômio, capítulo 21, versículos 18 em diante, prescreve que pais podem levar um filho rebelde aos anciãos da cidade, e os anciãos devem apedrejá-lo até a morte. A ofensa é ser devasso e beberrão. Paine apontava que uma criança lendo essa passagem deve compreender que a Bíblia sanciona a morte para desobediência filial. Se o texto fosse proposto hoje como base para a lei educacional, seria rejeitado como abuso de menores. Mas porque está na Bíblia, frequentemente é ignorado ou racionalizado em vez de ser confrontado como moralmente inaceitável. As contradições factuais e a impossibilidade de verdade absoluta. Além do conteúdo moralmente questionável, Paine observava que a Bíblia contém contradições factuais documentáveis. Diferentes evangelhos oferecem genealogias conflitantes de Jesus. Descrevem sua ressurreição de formas diferentes. Citam suas últimas palavras de forma diferente. Para uma criança ensinada que a Bíblia é a palavra inerrante de Deus, essas contradições são confusas e perturbadoras. Como pode ser a palavra de Deus se contradiz a si mesma? A criança é deixada com 3 opções: aceitar que Deus é contraditório, aceitar que o texto foi corrupto e não é mais infalível, ou parar de questionar. A maioria escolhe a terceira,
aprendendo a suspender pensamento crítico em torno de afirmações religiosas. A ciência e a Bíblia em conflito direto. Paine vivia na época do avanço científico acelerado, quando a compreensão da idade da Terra, da origem das espécies e das leis da física estava sendo revolucionada. A Bíblia ensina coisas que contradizem diretamente essas descobertas científicas. Uma Terra jovem, criação miraculosa das espécies, violações das leis naturais. Uma criança ensinada simultaneamente a aceitar a verdade científica e a verdade bíblica fica em conflito. Como conciliar o que aprende em ciência com o que aprende na catequese? Paine argumentava que a melhor solução era reconhecer que a Bíblia não é um texto científico, portanto não deve ser lido como autoridade em questões de fato natural. Deve ser lido, se lido, como literatura religiosa e histórica, não como documentação de eventos sobrenaturais. A corrupção de manuscritos e a impossibilidade de conhecer o texto original. Paine era educado no conhecimento de que a Bíblia havia passado por milênios de cópia, tradução e reinterpretação. Nenhum manuscrito original existe. Temos fragmentos disputados, versões diferentes em línguas diferentes, interpretações que mudaram ao longo do tempo. Para uma criança, a implicação é perturbadora. O texto que lhe é dito que é a palavra de Deus não pode ser verificado com segurança para ser aquilo que é alegado ser. Isso não apenas mina a confiabilidade da Bíblia. Ensina a criança que você pode ter fé inquestionável em algo sem poder verificar sua autenticidade, uma lição que a torna vulnerável à manipulação posterior na vida. A aceitação de autoridade cega como virtude religiosa. Talvez o dano mais significativo de expor crianças a textos como a Bíblia sem pensamento crítico seja que isso ensina a criança a aceitar a autoridade cega como virtude. A criança aprende que questionar o texto é inadequado, que dúvida é falta de fé, que aceitar afirmações sem evidência é não apenas aceitável, mas louvável. Paine via isso como o maior dano intelectual que se poderia fazer a uma criança. Você estava destruindo sua capacidade de pensar de forma independente, ensinando-a a confiar em autoridade externa em lugar de usar razão, e criando uma mentalidade que seria fácil de manipular por qualquer líder que invocasse religião ou autoridade tradicional. Para Paine, educação deveria desenvolver a capacidade crítica da criança, não suprimi-la. O impacto em longo prazo, geração após geração de mentes cerradas. Paine não apenas criticava expor crianças à Bíblia como texto moral absoluto por uma questão de proteção infantil imediata. Preocupava-se com o impacto em longo prazo na capacidade da sociedade de progredir racionalmente. Se cada geração é educada para aceitar um texto antigo como autoridade suprema, sem questionar ou examinar criticamente seu conteúdo, então cada geração será impedida de reformar sociedade com base em compreensão melhor. A escravidão permaneceria porque a Bíblia a permite. Os direitos das mulheres seriam negados porque a Bíblia subordina mulheres. A ciência enfrentaria resistência porque contradiz narrativas bíblicas. Para Paine, ensinar a Bíblia a crianças sem crítica racional era investir na perpetuação da ignorância de uma geração para a próxima. Análise da frase. A Bíblia é imprópria para ser lida por crianças. Essa afirmação aparentemente simples mascara uma argumentação completa sobre proteção infantil, educação e a natureza da autoridade moral. A Bíblia é o objeto em questão. Não é religião em abstrato. Não é fé em geral. É especificamente esse texto, esse livro, com esse conteúdo documentável. Paine não está pedindo que a fé seja eliminada. Está fazendo um argumento prático e concreto sobre esse texto específico. É imprópria transforma a frase em um julgamento de adequação. Não está dizendo que a Bíblia é falsa, ou que não deve ser estudada, ou que não pode ser lida por ninguém. Está dizendo que é inadequada especificamente para uso educacional infantil. É uma questão de desenvolvimento apropriado, não de verdade universal. Para ser lida por crianças especifica o problema. A Bíblia pode ser apropriada para leitura de adultos que possuem capacidade crítica desenvolvida. Pode ser apropriada para estudo histórico ou comparativo. Mas para uma criança, cujo cérebro ainda está desenvolvendo capacidade crítica, cujo moral ainda está sendo formado,
cujas compreensões sobre sexualidade e violência ainda são frágeis, o texto causa mais dano que benefício. Lida assim, a frase não é um ataque hostil à fé. É uma observação prática. Este livro contém conteúdo que uma criança que lê de forma literal compreenderá de forma distorcida ou perturbadora. Qualquer pai ou educadora que tenha observado uma criança fazer perguntas perturbadas sobre passagens bíblicas que descrevem violência ou atos sexuais reconhecerá a verdade implícita na observação de Paine. Thomas Paine foi um homem que enfrentou perseguição pessoal por colocar razão acima de autoridade tradicional. Foi queimado em efígie, perseguido, exilado, e ainda assim nunca cedeu à pressão de ficar em silêncio. Sua pergunta permanece: o que estamos ensinando aos nossos filhos quando colocamos um livro em suas mãos que contém conteúdo que não queremos que vejam em qualquer outro contexto? Deixa um like se esse argumento te fez questionar como os textos que apresentamos como autoridade moral são realmente examinados criticamente. E comenta abaixo: você acha que crianças deveriam ler a Bíblia sem mediação ou contexto crítico? E se sim, por que aplicamos padrões diferentes para esse texto que aplicaríamos para qualquer outro livro? Aqui no canal Ensinamentos Brilhantes, não questionamos apenas as promessas divinas. Questionamos sua utilidade real para a vida humana. Inscreva-se para mais análises como esta. Até o próximo vídeo.